Boa noite. Ah, Meu nome é Caio Oliveira Freire Simões. Meu RA 11037916. Aqui está o meu documento. Espera, só confirmar se ele está aparecendo na câmera. Aqui, com os dados. E eu vou começar então a apresentação da minha prova. Essas aqui são as questões que foram atribuídas. E, bom, vou começar. Para a questão da lista 1, na questão 3, ele fornece então uma questão sobre o sistema de controle de um laser que fornece uma potência de saída com a entrada de uma corrente. Esse sistema então, a primeira coisa que ele pede são a variável de saída, a variável de entrada e o dispositivo de controle. São as três coisas que ele pede. Além também do modelo de blocos. Bom, começando então pela variável de saída, a gente tem aqui que a variável de saída é justamente a potência de saída, a potência que sai do laser. A variável de entrada vai ser então a potência desejada, tá aqui, que é a potência requisitada pelo laser naquele devido ponto, naquele devido momento. O dispositivo de controle então vai ser o microprocessador, que é justamente quem controla a corrente, que é a entrada na nossa planta aqui, que seria justamente o laser. Bom, quanto ao modelo de blocos, a gente tem aqui a entrada do sistema, que é a potência desejada. A gente tem o controlador, que é o microprocessador, a corrente, que é a variável de controle, né? A variável que vai controlar o laser, de fato, que seria a nossa planta, e a variável de saída, que é a potência de saída. É possível então ver essa seta aqui, que está voltando no microprocessador, porque o transdutor, no caso desse sistema de controle, é justamente o microprocessador. Ele vai comparar então a potência de saída com a potência desejada para fazer os ajustes corretos para manter a potência de saída o mais próximo possível da desejada. Então, por isso que não tem um transdutor, o transdutor seria o próprio microprocessador. Para a lista 2, então, a gente tem a questão 5. Ele fornece uma função de transferência. Essa função de transferência, então, ela é multiplicada por um compensador, que está aqui. E a gente vai ter essa função resultante aqui, digamos assim. Como aqui embaixo a gente vai ter um termo ao cubo, que seria a mesma raiz menos 1 3 vezes. Quando a gente for montar as frações parciais, tem que tomar somente o cuidado aqui para na hora de escolher as raízes, colocar a primeira, obviamente, elevada a 1, a segunda elevada ao quadrado e a terceira ao cubo. Multiplicando então os dois lados por S1 ao cubo, para ficar mais fácil. Os dois lados, no caso, eu me refiro a essa igualdade. A gente vai ter essa equação aqui. S2 ao quadrado mais 2S mais 3 é igual a K1, S mais 1 ao quadrado mais K2, S mais 1 mais K3. Considerando então S igual a menos 1, né, igualando a raiz, a gente vai ter essa igualdade aqui, que vai zerar o termo do K1 e do K2, sobrando só o K3, que a gente vai conseguir então descobrir quem é o K3. Para descobrir as outras duas variáveis, a gente não tem como fazer uma distinção, porque
qualquer valor que eu colocar aqui zerar esse termo também zera esse termo. Então eu não tenho como chutar valores simplesmente para descobrir. Então a gente vai precisar montar um sistema. Para isso, a gente tem aqui, eu igualei S igual a 0, que vai me resultar nessa equação, K1 mais K2 igual a 1. E para S igual a 1, a gente vai ter 4K1 mais 2K2 igual a 4. Com esse sistema aqui, a primeira coisa que eu faço então é multiplicar essa primeira equação, K1 mais K2 igual a 1, por menos 2, e eu somo as duas aqui, né? No caso, o menos 2, K1 menos 2K2 igual a menos 2, eu somo com a 4K1 mais 2K2 igual a 4. Isso vai me eliminar o K2 e vai me sobrar K1 igual a 1, né? Que vai ser 2K1 igual a 2, logo K1 é igual a 1. Com K1 igual a 1, nessa equação aqui a gente consegue tirar o K2, que vai ser igual a 0. Com isso, a gente tem essa resultante aqui. Essa aqui é a função de transferência, quando a gente considera as frações parciais. Como K2 igual a 0, esse termo aqui some, sobra então 1 sobre S1 mais 2 sobre S1 ao cubo. Fazendo então a inversa de Laplace, a gente vai ter K1 e R1 e elevado a R1t mais K3 vezes t ao cubo, ao cubo não, ao quadrado, sobre 2 vezes e elevado a R1t. R1 aqui poderia ser substituído por R, porque só tem uma raiz, de qualquer forma, mas a resultante então vai ser essa, né, que é justamente os cálculos aqui, e elevado a menos t mais t ao quadrado e elevado a menos t. Porque o K3 é 2, então vai cortar com esse 2 aqui. Então, a nossa função no tempo, que é o que ele pede no exercício, é justamente 1 mais t ao quadrado multiplicado por e menos t. Essa aqui vai ser a função no tempo. Para a lista 3, ele me dá esse amplificador aqui, né? O amplificador aqui. E ele pede a função de transferência E0 sobre EI em transformada de Laplace. Como é transformada de Laplace, inclusive aqui já deveria estar com o E maiúsculo em função de S, mas eu não coloquei. Mas, de qualquer forma, a gente tem aqui, como foi dado, o R1 permanece R1, R2 permanece R2, R1 também permanece R1, e o C, então, quando a gente está falando na transformada de Laplace, a impedância vai ser 1 sobre SC. Ok. A gente consegue tirar algumas relações aqui do início. A primeira aqui que a gente consegue tirar é A, que é a tensão no ponto A, menos E0, que é essa tensão aqui. Essa diferença de potencial vai ser igual a R1 vezes I2, que é isso aqui. Porque esse aqui é o caminho percorrido, né? EB vai ser 1 sobre SC vezes I1, que é esse caminho, que é a diferença de potencial de B até terra, ou até o zero. E EA vai ser igual a EB, porque não tem corrente aqui, né? É característica do amplificador. Como EA é igual a EB, a gente consegue igualar essas duas equações aqui, que é o que foi feito aqui. Com isso a gente consegue tirar uma relaçãozinha aqui isolando o I2. Eu vou chamar isso aqui de equação 1 para facilitar nas contas que vão vir a seguir. A gente tem também algumas outras relações, EI e EI menos E0, que vão ser tiradas aqui de cima. Primeiro, com EI, a gente vai ter que EI, em função de S, vai ser igual a R2 mais 1 sobre SC multiplicado por I1,
que é justamente esse trecho aqui, que é por onde passa a corrente I1, e por onde passa a corrente I2, a gente vai ter o EI menos E0, que vai ser igual a R1, que vai ser igual a 2R1 multiplicado por I2, como está escrito aqui. EI menos E0, 2R1 vezes I2. Essas vão ser a equação 2 e 3 respectivamente. Substituindo então a equação 1 em 3, que vai me dar, que vai substituir justamente o I2, a gente vai ter EI menos E0 é igual a esse termo aqui, esse pedaço aqui da equação. A gente simplifica o R1 com R1. A gente vai fazendo mais algumas simplificações. A gente vai ter esse resultado aqui. EI mais E0 igual a 2 e 1 sobre SC. Esse aqui a gente vai chamar de equação 4. Substituindo então a equação 2 na equação 4, equação 2, que é a relação do I com I1, a gente substitui e a gente vai conseguir encontrar então uma relação de E0 em função de I1, que a gente vai chamar de equação 5. Dividindo a equação 5 pela equação 2, que é justamente E0 em função de I1 e EI em função de I1, a gente consegue então simplificar o I1, que vai me sobrar apenas uma relação de impedâncias, e E0 sobre EI é justamente a minha função de transferência que ele está pedindo. Fazendo então mais algumas simplificações, multiplicando pelo inverso do denominador, a gente vai ter aqui justamente que o GS é igual a menos R2SC menos 1 sobre R2SC mais 1. É isso que eu tenho para mostrar. Muito obrigado, professor.